16 de setembro de 2019. Máfia casariana toma último impulso para o falso Armagedon com ataque do Irã à Arábia Saudita. A máfia casariana, confrontada com a iminente falência da Washington DC Corporation, encenou um ataque contra a produção de petróleo da Arábia Saudita, numa desesperada tentativa de iniciar sua tão planejada Terceira Guerra Mundial. Concordaram várias fontes. O ataque teria um duplo objetivo. 1. Evitar a falência do ZEU aumentando o preço do petróleo, forçando países como a China a comprar petróleo do ZEU. 2. Enganar as forças armadas iranianas e americanas para iniciar uma Terceira Guerra Mundial, dando início ao Armagedon e abrindo o caminho para Jared Kushner como Messias. A primeira coisa a se entender é que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e o presidente do ZEU, Donald Trump, são funcionários da família Rothschild, escudos vermelhos satânicos, aqueles de vocês que ainda estão bebendo com o ID da mídia corporativa. Por favor, façam uma verificação independente dos fatos. Muitos de vocês sabem que é uma questão de conhecimento público que toda vez que Donald Trump falhou como empresário, foi salvo pelos Rothschilds. Por acaso, vocês sabiam que o Ayatollah Khomeini, líder da Revolução Iraniana, na verdade era de origem britânico-indiana e filho de um funcionário da British Petroleum, que BP de propriedade de Rothschild, então, era conhecida como Anglo-Iranian Oil. Aqui está o que um dissidente iraniano tem a dizer sobre o sucessor de Khomeini. Todos os iranianos conhecem e odeiam Ali Rothschild, Khamenei. Então, agora, temos o presidente Trump, escravo de Rothschild, tuitando que a produção de petróleo da Arábia Saudita foi atacada. Há razões para acreditar que conhecemos o culpado. Estão bloqueados e incriminados, com base na verificação. Depois, temos um líder iraniano, escravo de Rothschild, Khamenei, ordenando ao comandante da Guarda Republicana, Amir Ali Agizadeh, que diga que o Irã estava pronto para uma guerra de pleno direito e ameace que as bases militares e porta-aviões do ZEU, que estão estacionados a 1.243 milhas ao redor do Irã, estavam ao alcance dos mísseis iranianos. Parece também que os principais líderes iranianos e norte-americanos estão em campanha pela reeleição, em 17 de setembro, do criminoso de guerra e assassino em massa, Benjamin Netanyahu, antes que o povo judeu acorde e o coloque na cadeia, lugar onde deveria estar. Muitos membros da comunidade militar de inteligência do ZEU ainda se apegam à esperança de que Trump esteja apenas seguindo os sionistas como parte de um plano elaborado para removê-los do controle do ZEU. Fontes do Pentágono dizem assim que Trump estabeleceu Bibi Netanyahu para derrotá-lo com um tratado de defesa mútua. As fontes dizem que o controverso Tratado de Defesa Mútua com Israel é contestado pelas forças de defesa israelenses e pelo Departamento de Defesa do ZEU e pode nunca ser ratificado pelo Senado, uma vez que nem mesmo a Lei sobre os Direitos do Mar da ONU seria, uma vez que apenas 34 senadores são suficientes para bloqueá-lo. Além disso, mesmo que ratificado, Israel não pode implementá-lo, porque os militares do ZEU não derramarão nenhuma gota de sangue pelos sionistas, quando estiverem cercados por mísseis S-400, bombas nucleares submarinas, mísseis e drones avançados da Rússia, Irã e Hezbollah, dizem as fontes. Na semana passada, o ministro criminoso israelense, Netanyahu, visitou a Rússia em nome de seus chefes Rothschild, na esperança de obter apoio para os ataques israelenses contra o Irã. Em vez disso, o presidente russo Vladimir Putin leu para ele a lei anti-motim e ameaçou abater qualquer aeronave israelense atacante, dizem as fontes do Pentágono. Em vez disso, escreve Gordon Duff do Veterans Today, que tem amplos contatos com as forças aéreas do ZEU, realmente, foram os israelenses que atacaram a Arábia Saudita na tentativa de culpar o Irã. Apesar de tudo isso, algumas de nossas fontes do Pentágono ainda parecem ter esperança de que Trump esteja trabalhando secretamente contra os sionistas, mesmo que pretenda se dar bem com tudo o que eles querem. Dizem que Trump enviou um aviso ameaçador a Israel, demitindo John Bolton,
na véspera do 11 de setembro e expondo a espionagem israelense na Casa Branca e no Congresso. A negação pública de Trump da espionagem israelense foi apenas uma cobertura, parece acreditar a fonte. De qualquer forma, fontes do Pentágono dizem que a demissão de Bolton e uma vitória de Houthi sobre a Arábia Saudita pode levar a uma reunião produtiva entre Trump e o presidente iraniano Hassan Rouhani, na reunião da Assembleia Geral da ONU a ser realizada no dia 17 de setembro. Trump pode ser forçado a suspender as sanções ao Irã com o petróleo saudita offline para conseguir um encontro com Khamenei, acrescentou a fonte. Além disso, o líder fantoche israelense Mohammed bin Salman pode ser deposto, depois que os sauditas foram derrotados com o ataque às instalações de petróleo perto de Riad, disse a fonte. Isso deve eliminar o Ipo da Aramco, enquanto expõe os mísseis de defesa aérea Patriot como inúteis, desferido um duro golpe na Raytheon e no complexo industrial militar, acrescenta. De qualquer forma, o ataque, aparentemente exagerado, às instalações petrolíferas sauditas oferece benefícios de curto prazo para o governo corporativo do ZEUA. Trump tuitou: autorizei a liberação de petróleo da reserva estratégica de petróleo, se necessário, numa quantidade a ser determinada suficiente para manter os mercados bem abastecidos. Também informei todas as agências apropriadas para acelerar as aprovações dos oleodutos atualmente em processo de licenciamento no Texas e em outros estados. Traduzindo, evitaremos a falência em 30 de setembro vendendo mais petróleo, num sinal que esta medida foi planejada com antecedência. Fontes da Sociedade Secreta Asiática e do CSIS nos dizem que os ex-primeiros ministros japoneses Junichiro Koizumi e Yasuhiro Nakazone foram presos, como relatado em 2 de setembro, por agentes que trabalhavam para um servo dos Rothschilds, Michael Greenberg. Foram liberados depois de prometerem fazer lobby contra a energia nuclear e pressionar o Japão a comprar mais petróleo da corporação do ZEUA, dizem as fontes. Estes esforços para evitar a falência acontecem, na medida em que a Commonwealth britânica, os chineses, os russos e a maioria do resto do mundo estão tentando convencer o complexo industrial militar do ZEUA a permitir que o governo corporativo do ZEUA fracasse. A corporação do ZEUA, que tomou o lugar da República dos Estados Unidos da América em 1871, tem sido um desastre para o povo americano, especialmente nos últimos anos. Para 90% dos americanos, os padrões de vida reais vêm caindo desde 1972. O ZEUA tem a maior taxa de encarceramento em prisões do mundo. As despesas médicas são as mais altas do mundo, mesmo com a queda da expectativa de vida. Os padrões de educação são sombrios e os fanáticos sionistas controlam um Congresso que 90% dos americanos não apoiam. O plano em discussão é substituir a corporação do ZEUA por um Estados Unidos Democrático da América do Norte. Nesse plano, a elite invicta das Forças Armadas do Canadá se juntaria com as Forças Armadas do ZEUA. Enquanto isso, os americanos obteriam uma boa governança, melhores cuidados de saúde, padrões de vida mais elevados, menores taxas de criminalidade, etc. Este plano não planeja colocar os americanos sob o controle do filho Castro e provável assassino de seu irmão, Justin Trudeau, prometem fontes do M6. Para aqueles que pensam que Trump ainda é seu salvador, pensem no seguinte: atualmente existem mais de 120 mil acusações seladas, todavia, Trump está impedindo que elas sejam abertas. A verdade do 11 de setembro não foi revelada como havia prometido. Cannon foi encerrado e o genro de Trump, Jared Kushner, fica na 666 Fifth Avenue. Fontes do Pentágono acrescentam que Trump está fazendo tudo ao seu alcance para interromper os tribunais militares em encobrir as revelações sobre Jeffrey Epstein. Realmente, esperamos que Trump esteja apenas brincando com os sionistas como muitos acreditam, mas até agora suas ações mostram o contrário. Por favor, puxem o plug e salvem a América dos loucos fanáticos messiânicos que tomaram o poder. De qualquer forma, mesmo que o governo corporativo do ZEUA consiga chutar a lata um pouco mais adiante, ele está matematicamente condenado.
O lendário investidor Jimmy Rogers, falando na semana passada no Foreign Correspondents Club of Japan, prevê que o atual sistema financeiro entrará em colapso nos próximos 2 a 3 anos e que o Federal Reserve Board do ZEUA desaparecerá. Como a maioria dos financiadores veteranos, Rogers sabe que o atual sistema de taxas de juros negativas serva para injetar dinheiro nas empresas zumbis. Está condenado. Conforme apontado pelo Bank of America, os ativos financeiros do ZEUA estão avaliados bem acima de 5 vezes o PIB. Em outras palavras, os ativos teriam de cair 80% em valor para se adaptarem à economia real. Rogers, que nasceu em 1942, espera o pior colapso do mercado da sua vida. Se o complexo industrial militar do ZEUA não for acompanhado com uma falência ordenada do capítulo 11 pelo reinício do governo do ZEUA, haverá caos. Muitos governos entrarão em colapso e desaparecerão, prevê Rogers. Em vez de anarquia, seria melhor reiniciar o sistema financeiro mundial começando com um jubileu e uma campanha de vários trilhões de dólares para acabar com a pobreza e interromper a destruição ambiental. Os chineses, a Commonwealth Britânica, os russos, o Vaticano e muitos outros apoiam este plano. São apenas os fanáticos sionistas messiânicos e delirantes que estão fazendo tudo o que podem para evitar que isso aconteça. E ainda querem matar 90% da população mundial e escravizar o resto. Os militares do ZEUA devem prender Jared Kushner e colocá-lo sob vigilância. Garanto que não demorará muito até que ele mostre sinais de possessão satânica. Também deveriam ler o ato de motim para Trump. Numa nota final, nossas fontes russas dizem que estão verificando porque nos enviaram uma foto da atriz americana Janet Leigh como sendo a avó de Melania Trump, insistindo que era a tenente Olga Orlov do exército soviético.